Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu eGeocraft. No vídeo de hoje você vai estar trabalhando comigo aqui o continente africano, um assunto extremamente importante. Nessa primeira aula a gente vai estar trabalhando sobre o quadro natural desse continente tão maravilhoso, beleza? Então vamos começar aqui, olha só, continente africano, quadro natural. Primeira informação que eu sempre coloco, que eu sempre passo para os meus alunos, para os meus amigos. África não é um país. Quem diz isso? O nosso querido Emicida, na música Bufete, ele fala o seguinte: gente, só é feliz quem realmente sabe que África não é um país. Então tira da sua cabeça aquela ideia de África como um país. Professor, mas tem um país chamado África do Sul. Tem, mas aqui a gente vai estar trabalhando com o continente africano, que é o terceiro maior continente do mundo. Quando eu falo de extensão territorial, é um continente imenso, tudo bem? Outra característica importante que você precisa ter no início dessa aula: o continente africano tem uma importância extremamente grande aqui, ó, importância histórica do ponto de vista da humanidade. Você, eu, nós viemos do continente africano. Depois a gente vai discutir mais um pouquinho sobre isso. Tudo bem? Outra característica importante que você pode considerar aqui, ó, o continente africano possui uma grande diversidade étnica. Povos diferentes, com aspectos diferentes, culturas diferentes, que convivem nesse continente africano. E por último aqui, ó, antes de trabalhar o quadro natural, reconhecer que existe uma grande quantidade de riquezas naturais. É um continente, então, muito grande, importante historicamente e extremamente rico em recursos naturais. Beleza? Bom, e agora? Agora primeiro a gente tem que localizar, saber onde eu vou encontrar o continente africano, quais são os principais elementos em termos de posicionamento geográfico. Então por isso eu fiz isso aqui, olha só. Localização, de acordo com a posição geográfica. Quais são as características que eu preciso destacar do continente africano para depois pensar em clima, relevo, vegetação? Bom, primeiro ao norte, você precisa destacar que eu tenho aqui banhando o continente africano o chamado Mar Mediterrâneo. Tudo bem? Mar Mediterrâneo. Lembrando que saindo do continente africano, indo para o norte, atravessando o Mediterrâneo, eu encontro qual continente aqui? Isso aí, a Europa. Na porção ocidental, ou seja, à esquerda aqui desse mapa, eu tenho o Oceano Atlântico banhando o continente africano. Tudo bem? Então, de novo, ao norte, Mar Mediterrâneo, a oeste, na porção ocidental, Oceano Atlântico. E lá na porção oriental, Oceano Índico, banhando o continente africano. Atlântico, Índico, Mediterrâneo. E aqui, professor, aqui você começa a pegar pontos importantes. Olha só, aqui você tem o Mar Vermelho, que vai separar a região do Oriente Médio do continente africano. Beleza? Nessa região aqui eu coloquei com a letra Y. Você vai destacar uma outra posição importante, que é o Canal de Suez, ok? E aqui eu botei com X, ó, você vai botar o Estreito de Gibraltar, ok? Outra característica importante, como eu falei, o continente africano é extremamente grande. Logo, você precisa lembrar sempre que na porção central do continente eu vou ter a linha do Equador atravessando o continente africano. Ao norte, na porção norte aqui, ó, eu tenho o Trópico de Câncer. E na porção sul do continente, Câncer em cima, Trópico de Capricórnio. Tudo bem? Tranquilo até aí? Beleza? Lembrava dessa posição aqui? Lembrava desses elementos? Não? Então eu vou te dar 5 segundinhos para você printar a tela. Vamos lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! É isso aí, galera. Já que você printou,
Vamos nessa, agora a gente vai falar de clima e vegetação no continente africano. Bom, a primeira informação que você precisa ter é o seguinte: devido à grande variedade climática que eu encontro no continente africano, eu vou verificar também a existência de áreas com biomas diferentes, com vegetações diferentes. A começar aqui, a gente vai estar trabalhando com o clima desértico. Igor, onde eu encontro o clima desértico no continente africano? Bom, primeiro você destaca a presença de um grande deserto no norte, que vocês vão chamar de deserto do Saara. Então, deixa eu representar aqui no mapa, ó, mais ou menos nessa região aqui, ó, que eu vou estar destacando para você, com a cor vermelha mesmo, para lembrar das características do deserto. Então, aqui, ó, o Saara, deserto do Saara, tendo forte influência na região norte do continente africano. Mas só tem aqui, professor? Não, você também vai falar o seguinte: eu tenho deserto nessa porção ao sul do continente. Então, na porção sul do continente, eu destaco o deserto do Kalahari. Tudo bem? E aí, quais são as características que eu destaco numa região de clima desértico? Bom, primeiro você vai falar o seguinte: nessa área existe uma elevada média de temperatura. Então, pensou em clima desértico no continente africano, elevada média de temperatura para destacar essa região. Além disso, e aí você já deve ter ouvido falar, uma grande amplitude, grande amplitude térmica. Mas, Igor, eu não sei o que é amplitude térmica. Como que eu defino essa história de amplitude? Olha só, você já deve ter falado sobre isso. Amplitude é a variação de temperatura. Amplitude térmica. Então, olha só, variação de temperatura ao longo de um dia. Como assim? Por exemplo, durante um dia eu vou ter cerca de 40 graus e no período da noite eu vou ter uma temperatura de 15 graus. Repara como está variando, tudo bem? Durante o dia 40, durante a noite 15. O que eu quero dizer com isso? Que eu tive uma variação muito grande, uma variação de 25 graus. Então, essa diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, eu chamo de amplitude, tudo bem? Então, aqui, essa diferença é a amplitude térmica. Mas, professor, por que no deserto eu tenho uma grande amplitude térmica? Porque eu tenho ausência, uma baixa quantidade de umidade. Chove muito pouco na região, por isso o clima é desértico. Então aqui, grande amplitude térmica, baixo índice de pluviosidade. Chove muito pouco. Se chove muito pouco e é muito quente, eu não tenho tanta vegetação. Resultado, durante o dia vai ser muito quente e à noite muito frio. Tudo bem? Então, geralmente cai em prova assim: no deserto a noite é muito frio. Por quê? Devido à grande amplitude térmica. E como que eu represento o clima de uma localidade geralmente em geografia? Você lembra? É com um gráfico, que nós chamamos de climograma. Então, por exemplo, se eu quiser representar o clima desértico do norte do continente africano, eu vou fazer mais ou menos assim, Lembrando que essa linha vermelha corresponde à média de temperatura. Ué, Igor, mas o climograma só mostra a temperatura? Não. Eu também vou mostrar um período mais chuvoso aqui, por exemplo, em maio, junho e julho. Caraca, Igor, então nessa cidade X choveu muito pouco, e é muito quente, uma média aqui de 28 graus Celsius. Caramba, professor, muito quente e chove muito pouco. Isso, clima desértico. Vou precisar representar uma vegetação aqui? Não, devido a essas características climáticas, eu não tenho desenvolvimento de uma grande vegetação. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Quer dar um print? Vai lá, 5 segundinhos para você dar um print nesse quadro. Coloca no caderno aí que vem mais informação importante. 5, 4, 3, 2, 1. Valeu! Bom, já que você deu o print, agora a gente vai para o segundo domínio climático aqui.
Esse aí talvez seja o mais importante, o que você conheça, até porque você já estudou ele de certa forma quando trabalhou no Brasil, lá na sua escola. Bom, vamos lá. Qual o domínio climático que a gente vai ver agora? Eu já dei uma adiantada aqui, ó. Sinalizei, coloquei cores no quadro para facilitar o estudo. E representei assim, ó, repara, clima tropical. Primeira característica, olha para o mapa, ó, ele é bem influente, ele é predominante no continente africano. Então a gente coloca aqui, ó, predominante no continente. Só isso? Não. Clima tropical você define o seguinte, pensou em clima tropical? Elevada também, elevada, média de temperatura. Ou seja, para facilitar, para você não esquecer, é um clima quente. Pensa em Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O que eu quero dizer com isso? Moro num país extremamente quente. Clima tropical, por que ele é quente? Região de baixa latitude. Lembra disso? Não? Olha só, bem pequenininho para você lembrar. Ó. A latitude é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Você vai lembrar que eu tenho uma maior radiação recebida na porção central do planeta. Então é o seguinte, quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais perto eu estiver do Equador, maior a radiação, mais quente tende a ser aquele clima. Então repara, ó, clima tropical, elevada média de temperatura, ou seja, ele é quente. Tudo bem? Só que aí você define uma outra posição aqui, uma outra situação. Ele possui duas estações bem definidas. Não entendi, professor, como assim duas estações bem definidas? Olha, botei duas, não botei? Então você vai botar assim, ó, verão chuvoso e inverno, ó, inverno, vou escrever devagarzinho para a caneta parar de gritar, ó, ela está empolgada, seco. Deixa eu ver se eu entendi. Durante o verão é quente e chuvoso. Durante o inverno é menos quente, mas continua quente e um pouquinho mais seco, certo? Tranquilo? Onde eu encontro o clima tropical? Como eu falei mais cedo, nessa parte rosa, ó. Bem na porção aí centro-sul, centro-norte do continente africano, em boa parte do continente africano. Então, como que eu defino ele num climograma, por exemplo? Ó, vou imaginar aqui uma área chuvosa no verão, ó. E eu tenho uma tendência a diminuir a quantidade de chuva, o volume de chuvas, no inverno. Lembrando que as chuvas são as barras, ó. Climograma, se você ainda não pegou essa informação, pega aí, ó. É um gráfico que representa as características climáticas de uma localidade. Dei a chuva, o que está faltando? A temperatura. Então aqui, ó. 28 no inverno, vou mudar só aqui o valor, ó, 26 no inverno, 28 no verão. Repara, ó, quente e úmido, quente e seco. Tá dando para ver? Então aqui, ó, chuvoso e seco. Igor, se é chuvoso durante uma parte do tempo e durante outra parte do ano, no inverno, é seco, a vegetação vai ter que se adaptar a isso, não vai? Vai. É aí que você vai desenvolver o bioma mais conhecido do continente africano, que é a chamada, deixa eu botar aqui, ó, bem no meio para você entender, ó, savana africana. Deixa eu repetir aqui, ó, a savana africana, beleza? Então aqui, ó, eu encontro savana africana e qual é a característica? Ó, você tem uma vegetação com galhos tortuosos, ó, aquelas árvores com galhos tortuosos, com raízes profundas, uma vegetação mais espaçada, com presença de arbustos, campos também, ó, galhos tortuosos. Animais, deixa eu tentar fazer um animal aqui, ó, de grande porte. Tudo bem? Pensou na savana africana, você vai lembrar daquele filme famoso da Disney, O Rei Leão, onde você tem rinoceronte, girafa, elefante. Igor, dá para imaginar, por exemplo, um leão, um rinoceronte vivendo numa floresta amazônica? Não. Na verdade, você tem que ter uma relação muito importante aí para a adaptação dessas espécies, seu desenvolvimento. Elas acabam se estabelecendo
nessas áreas onde eu tenho uma vegetação mais esparçada. Então aqui, ó, deixa eu colocar as características da savana africana para você não esquecer. Então aqui, ó, savana africana. Lembrando, savana aqui não é clima, é o bioma. Savana, ó, árvores com galhos retorcidos. Também posso destacar, ó, raízes profundas. Também posso destacar, ó, vegetação esparçada. Animais de grande porte, tudo bem? Então tem todo um desenvolvimento nessa região bem característico no continente africano. Beleza? Tranquilo? Quer dar um print? Já tem muita informação? Então vamos lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera. Já que deu o print, agora vamos continuar, meu camarada. É o seguinte, você já entendeu, então, que eu tenho o deserto do Saara, que eu tenho aqui o clima tropical, onde eu encontro a savana, bem importante no continente africano. Agora a gente vai estar falando da floresta tropical, da floresta equatorial aqui, ó. Então vamos botar assim, ó, floresta. Por quê? Porque a gente está falando da porção central agora. Essa área que eu coloquei aqui na cor verde. Olha só, clima equatorial. Esse clima também você já estudou em Brasil. Deixa eu só pegar minha caneta aqui, aquela que está empolgada, para você matar a informação. Olha, clima equatorial, primeira característica, quente ou frio? Quente, né? Então, de novo, ó, elevada, média de temperatura, ok? Beleza? Deixa o climograma ali, a gente já vai fazer ele já já. Olha só, temperatura. Segunda característica importante. Ó, você vai falar o seguinte, baixa amplitude anual. O que eu quero dizer com isso? Como eu estou na porção central do planeta, essa parte central do continente africano, eu vou ter pouca variação de radiação ao longo do ano. Então vai ser quente o ano todo, bem estável em termos de temperatura. Uma outra característica importantíssima, elevado índice de pluviosidade. Chove muito durante boa parte do ano. Então você vai pensar no seguinte, é muito quente e muito úmido. Se é muito quente e muito úmido, o que acontece? Eu estou garantindo, eu estou condicionando, eu estou melhorando, melhor dizendo, a situação para o desenvolvimento da vegetação. Por quê? Eu preciso de radiação solar, eu preciso de umidade e, claro, eu preciso de nutrientes. Numa área de clima equatorial, esses elementos aparecem em grande quantidade. Resultado, eu tenho a formação de floresta equatorial. Tudo bem? Igor, como que vai ser a característica dessa floresta que você vai estar destacando, por exemplo, a floresta do Congo? Olha só, deixa eu traçar aqui um desenho aqui. Você tem uma vegetação de grande porte, com grande biodiversidade. Ó, vou fazer aqui, ó, espécies diferentes. Desculpa o desenho. Nessa região você encontra animais de porte menores, muitos insetos, ok? Vegetação perennifolha. Então deixa eu colocar aqui, ó, floresta. Deixa eu puxar a seta aqui, ó, vegetação, ó, de grande porte. Então tem uma floresta equatorial como a Amazônia, no continente africano, com árvores de grande porte. Só isso? Não, ó. Eu posso destacar aqui também, ó, uma elevada biodiversidade. Espécies, deixa eu botar para cá, para você não se confundir. Perennifólias. Ou vegetação perene. O que é isso? Não perde suas folhas ao longo do ano, beleza? É aquela vegetação exuberante, com grandes riquezas que eu encontro no continente africano. E outra característica importante,
vegetação, ó, vegetação densa, diferente da vegetação esparçada da savana. O que é vegetação esparçada? Uma árvore distante da outra. O que é vegetação densa? Uma colada na outra, uma próxima à outra. Então eu acabo tendo um desenvolvimento de uma floresta equatorial nessa porção central do continente africano. Beleza? Então, novamente, ó, deserto do Saara, aqui eu tenho deserto do Kalahari, aqui eu tenho clima tropical, savana, floresta equatorial. Igor, e aqui no extremo norte do continente africano? Faltou você colocar informação sobre essa região. Deixa eu citar aqui, ó. Nessa porção aqui, eu tenho um clima mediterrâneo, devido à influência que eu tenho do mar Mediterrâneo. Ok? Beleza até aí? Agora, nessa área aqui, ó, nós vamos ter um clima de montanha. Ué, mas por quê? O porquê eu vou explicar já já. Beleza? Nessa porção mais ao sul, eu tenho um clima subtropical. Qual é a característica? Temperaturas mais amenas, 4 estações bem definidas, ou seja, não é tão quente quanto a porção tropical, mas também tem ali um verão um pouco mais quente e úmido, ok? Esses são os principais domínios aí morfoclimáticos do continente africano. Tranquilo? Beleza? O que você vai fazer agora? Vai dar o print nessa última parte aqui de clima e vegetação, porque a gente já vai entrar em relevo africano, ok? Te espero já já. 5 segundinhos, vai lá, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Fala, galera. Agora que vocês já apretaram, vamos nessa. Vamos seguir aqui com o quadro natural do continente africano. Repara que agora a gente vai falar sobre o relevo africano. Já vimos clima e vegetação, as principais características, aquilo que você precisa saber para mandar muito bem na sua prova. Agora vamos falar do relevo. Bom, modifiquei um pouquinho o mapa para tentar te explicar de uma forma bem direta as características mais cruciais. Vamos lá, a primeira característica do relevo africano. Você vai colocar o seguinte, ó, predomínio de planaltos. Planaltos, principalmente aí você vai trabalhar com a ideia de planaltos antigos. Nessas áreas de planaltos antigos você encontra, por exemplo, também a ação dos processos erosivos, o desgaste do terreno. Terrenos antigos serão cruciais, por exemplo, para a exploração e localização de jazidas minerais. Mas no continente africano também temos a formação de planícies importantes, sobretudo na porção central, como a planície do Congo, para você sempre pensar que a planície é fundamental, por exemplo, para o desenvolvimento da agricultura, a formação também de grandes rios que correm, organizando, criando as planícies fluviais, e também tem a presença de montanhas no continente africano. Dentre essas montanhas, dentre essas áreas mais altas, eu destaquei algumas questões importantes. Primeiro, a cadeia do Atlas. O que é a cadeia do Atlas? Uma série de montanhas que você encontra na porção norte do continente, na região do Marrocos, da Tunísia, pegando um pouquinho da Argélia. Então, nessa região aqui, ó, banhada pelo Mediterrâneo, eu tenho uma série de montanhas mais elevadas no continente. Tudo bem? Então, eu poderia fazer aqui também, ó, a Cordilheira do Atlas, montanhas mais elevadas nessa porção norte do continente. Também posso destacar aqui, ó, essa porção central. Fiz até um perfil topográfico para você entender melhor, de uma maneira bem sintética, como que eu vou analisar esse relevo africano nessa porção central. Ó, aqui eu tenho o ponto A, esse é um perfil topográfico, tá vendo aqui, ó, o ponto A? Então aqui eu tenho o Oceano Atlântico, como nós já vimos, e eu tenho, ó, a formação de planícies, depois o surgimento de planaltos na porção central, a planície do Congo está aqui, eu tenho uma elevação, tenho montanhas mais recentes, e eu chego à formação aqui também de uma planície banhada pelo Índico, ok? Beleza? Então repara, ó, planície, planalto, elevações mais recentes. Que elevações mais recentes são essas?
Eu quero que você preste atenção para essa área aqui. Essa é a porção centro-oriental do continente africano, uma região que costuma aparecer em prova como Vale do Rift, ou Rift Valley. Por quê? É uma região de instabilidade geológica, uma região formada a partir de movimentação de placas tectônicas. E o que é um rift? Um rift é uma área de afastamento, é uma falha que vai surgindo. Eu vou perceber o seguinte, que eu estou tendo uma separação da placa arábica, da placa africana e da placa somália. Ou seja, nessa região que eu circulei aqui, ó, toda essa área, eu tenho montanhas recentes, eu tenho a formação de lagos gigantes, grandes lagos de água doce, destaque para o Lago Vitória e o Lago Tanganyika, que são os maiores do continente africano. Eu tenho também a existência de vulcanismo e abalos sísmicos. Por quê, professor? Como eu falei, é uma região recortada por 3 placas tectônicas. Então, mediante a ação dos agentes endógenos, a tendência é que eu tenho o aparecimento de fendas nessa região. Resultado, eu formo uma região instável geologicamente, que, segundo os cientistas, futuramente vai fazer o quê? Vai se separar do restante do continente africano. Beleza? Pensou em relevo africano? Pensa assim nessa distribuição de formas de relevo diferentes que eu encontro, mas destaca o Vale do Rift. Ok? Tranquilo? Printa aí que agora eu vou falar de hidrografia do continente africano. É isso aí, já printou? Tá tranquilo? Então já está sabendo tudo sobre clima, vegetação, relevo, os principais pontos, que agora a gente vai pensar na hidrografia. Como que é a hidrografia do continente africano, professor? Bom, primeira característica, você não viu comigo que nessa porção norte eu tenho um predomínio de clima desértico e semiárido? Então, numa área de clima desértico, eu vou conseguir formar rios volumosos que estão lá exuberantes durante todo o ano? Não, né? Eu vou ter rios temporários, rios intermitentes, ou seja, rios que secam durante parte do ano ou que só aparecem no período da chuva, que dura alguns dias. Então, por conta dessa forte influência, principalmente no norte, de um clima desértico, você já começa colocando assim, ó, o continente africano não possui grandes bacias hidrográficas. Igor, quer dizer que lá não tem rios? Tem. Eu destaquei os principais. Eu não tenho grandes bacias hidrográficas, mas eu tenho rios, ó, rios que apresentam grande extensão. Rios de grandes extensões, como o Rio Níger, o Rio Congo, que abastecem diversos países, que são fundamentais para a geração de energia, para o cultivo, para o abastecimento residencial. Então, tem rios importantes. Os principais eu destaquei ali. Também vou destacar a presença de lagos fundamentais para a porção oriental do continente, aí, como eu falei mais cedo, Lago Vitória, Lago Tanganyika, próximo ao Monte Quenya, então uma região muito importante do ponto de vista hídrico. E, claro, também a presença de rios perenes. O que é um rio perene? Eu falei de vegetação perene. É aquela vegetação que não perde as suas folhas. O que é um rio perene? Rio perene é aquele que não perde, que não seca completamente. Qual é o maior rio em importância e extensão do continente africano? É o Rio Nilo. Então vamos focar nele aqui, ó. Destaque para o Rio Nilo. Primeiro, pela sua importância histórica, as primeiras civilizações que vão surgir no entorno do Rio Nilo. Então aqui, ó, importância histórica, até porque na região ele atravessa o deserto
do Saara sem secar. Isso faz dele ser muito importante. Ele vai alimentar países fundamentais para o desenvolvimento do continente, como o Egito. E aí, além de abastecer o Egito, ele não seca. Essas águas do Nilo são usadas também para navegação em alguns trechos. Também posso destacar o seu uso para a agricultura. Beleza? Além do rio Nilo, que tem essa importância histórica, ele é o segundo maior rio do mundo, perdendo apenas em extensão para o rio Amazonas. O que eu vou destacar também? O rio Níger, que abastece países importantes da África Ocidental. O rio Congo, não pela sua grande extensão, mas principalmente pelo seu grande volume, lembrando que ele está numa região de clima equatorial, tudo bem? E os grandes lagos na porção centro-oriental do continente africano, beleza? Tudo bem? Então, pensou em hidrografia, você destaca esses aspectos e bota aí um coraçãozinho no rio Nilo, que ele chama muita atenção pela sua importância. Novamente, vou deixar aqui para você dar um print, manter o seu caderno bem organizado e volto em 5 segundinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fala, galera. É isso aí. Agora que você deu print, vamos para a parte mais legal. Vamos falar de exercícios. Como sempre, eu coloco aqui no vídeo 2 exercícios para fechar o conteúdo com chave de ouro, para ver se a gente pegou bem aí os assuntos trabalhados ao longo da aula. Tudo bem? Bom, o primeiro exercício é esse aqui. Olha só. Sobre as características naturais dos espaços destacados, afirmam-se que a região mediterrânea apresenta vegetação de grande porte e verões úmidos. Igor, eu não sei qual é a região mediterrânea. Bom, vamos lá, não pode ser tão fácil, né? Então vamos relembrar as regiões. Primeiro aqui, ó, número 1. Você sabe qual é o nome que eu dou para esse domínio aqui, para esse clima dessa região? Vou botar aqui, ó, vê se você colocou junto comigo no comentário. Equatorial. Pensou em porção central do continente africano, clima equatorial, onde eu tenho aquelas florestas de grande porte, floresta equatorial. Vamos para o número 2, vamos na sequência? Ó, eu encontro no sul, eu encontro no norte. Ficou fácil, hein? No norte e no sul eu tenho clima desértico. Então aqui, ó, deserto, deserto, deserto do Saara, deserto do Kalahari. Entre o deserto e a região 3 eu tenho uma região importante, o Sahel, uma região de transição. Vamos na ordem. Número 3, olha como ele é grandão, ó. Pega do sul até a parte centro-norte do continente africano. É aquele clima tropical, no qual eu destaco aquele bioma, lembra? A savana africana, ok? Então, clima tropical. Foi? E o 4? O 4 nós falamos também. O 4 é só você pensar em quem está banhando a África aqui, ó. É o Mediterrâneo. Foi? Então, olha só, vamos para as afirmativas. A região mediterrânea apresenta vegetação de grande porte. Não, vegetação de grande porte nós vimos aonde? Na equatorial. E verões úmidos? Também não. O verão mediterrâneo, ele é seco. Tudo bem? Segunda afirmativa está assim, ó. Os desertos possuem reduzida rede fluvial. Certo. Como assim? Eu tenho poucos rios, poucas redes fluviais no deserto? Sim, lembra? É um clima quente e muito seco. Então, com certeza, poucos rios na região ali ao norte do continente africano. Modestas precipitações. Precipitações, ou seja, chuvas. Tá certo. Então, a primeira afirmativa está falsa, a segunda está correta. A área equatorial possui baixa evapotranspiração. Igor, o que é evapotranspiração? Eu não lembro. Ó, vou desenhar aqui uma floresta equatorial, vegetação de grande porte, vegetação densa. É só você pensar na floresta do Congo, na Amazônia. Ó, como eu tenho muita radiação, a temperatura elevada, automaticamente eu tenho o quê? A evapotranspiração atuando. Aquela grande umidade sobre a floresta, sobre a vegetação, ela transpira muito. Então aqui não é baixa, aqui é alta evapotranspiração.
Temperaturas reduzidas? Não, poxa, é a área equatorial. Temperaturas elevadas? Então tá falso. O domínio tropical, tá aqui o domínio tropical, ó, apresenta fauna de grande porte? Leão, girafa, elefante, rinoceronte, hipopótamo. Lembra do Rei Leão? É isso aí, tá certo. E vegetação com galhos retorcidos? Também está certo. Então agora eu olho aqui, ó, só tem como corretas 2 e 4, gabarito letra C. Tranquilo? Beleza? Vamos para mais uma? Então dá o print aí que vamos para a última questão, galera. 5, 4, 3, 2, 1, foi. Pronto, galera. Agora a última questãozinha, uma questão que o pessoal fica com medo, olha assim e fala, caramba, questão Enem, tô ferrado, eu não vou conseguir fazer. Essa questão você vai fazer em 10 segundos, de acordo com o que nós estudamos nesse vídeo. Olha só, eu tenho aqui um recorte do continente africano, então aqui o continente africano, o continente asiático. Pela aula de hoje você já sabe mais ou menos qual é a parte do continente africano que ele está se referindo. Aí ele coloca na legenda, na imagem, o seguinte, ó, Vale da Grande Fenda e vulcões. Poxa, o que nós vimos? Essa região aqui, porção oriental do continente africano, que está se separando, nós chamamos de Vale do Rift. Olha a pergunta. Os aspectos físicos apresentados ali, ó, a fenda, os vulcões, originam-se da atuação da força natural de colisão de placas tectônicas, rifteamento da crosta terrestre, subducção da plataforma oceânica, formação de cadeias montanhosas ou metamorfismo de bordas continentais. Sabe por que eu falei que você consegue fazer essa questão rápido? Porque eu dei o nome disso aqui. Eu falei que é a região conhecida como Vale do Rift, que é uma região marcada que pela formação de uma grande falha a partir de movimentos de afastamento de uma placa somália em relação à placa africana e à placa arábica. Então é a colisão de placas? Não. É o rifteamento da crosta? Com certeza. Se você lembrou do nome Vale do Rift, ou se você pensou na fenda que eu falei durante a aula, você matou essa questão em 30 segundos. Subducção da plataforma oceânica, eu tenho uma parte afundando e a outra se erguendo? Nem pensar. Formação de cadeias montanhosas? Também não. Falei que eu tenho uma cadeia montanhosa lá no norte, a Cordilheira do Atlas. Metamorfismo, mudança da borda? Também não. Gabarito letra B. Tudo bem? Tranquilo? Bem fácil essa. Lembrando, ó, questão Enem, muita gente errou. Talvez você mande muito bem aí, ó, prestando atenção em aulas como essa aqui. Se você está aqui até agora comigo, se ajudei de alguma forma, deixa um like, compartilha o material, dá essa moral. Valeu? Te espero no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu!